Atos é o livro histórico do Novo Testamento, capítulo de número 17. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 16 e nós vamos até a leitura do verso 31. Atos 17, 16. Assentados reverentemente, assim nos diz a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: "Que quer dizer esse tagarela?" E outros: "Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição." Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: "Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades." Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: "Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Essa é a 21ª mensagem, o 21º estudo sobre essa nossa série sobre o livro de Atos. Hoje, então, irmãos, estudando esse capítulo de número 17, nós vamos observar uma situação muito diferente na vida do apóstolo Paulo. Ele está agora na cidade de Atenas, que é o centro do pensamento ocidental.
A cidade de Atenas é o centro da filosofia. Então, é um lugar onde há muitas discussões, eles vivem disso. Os filósofos discutem, existem várias escolas filosóficas, vários pensamentos filosóficos. A cidade de Atenas respira racionalidade, respira argumentação. Eles gostam de um debate, eles gostam de conversar, eles ouvem com atenção, eles conseguem ouvir e falar tudo aquilo que é de novidade, eles gostam. Porque a base da filosofia, o que sustenta o pensamento filosófico, irmãos, é a seguinte pergunta: o que é a verdade? A verdade existe? Basicamente são essas duas perguntas que sustentam o senso filosófico. A filosofia existe, irmãos, até hoje, porque ela tenta descobrir respostas para essas duas perguntas. Por isso, estar em Atenas é estar num local onde se debatem muitas ideologias. Esse contexto do texto aqui, irmãos, vem exatamente após o momento em que Paulo ele sai da cidade de Bereia, onde os irmãos ali eram ávidos pelo conhecimento, conforme nós vimos na semana passada, mas enquanto eles estavam ali estudando as Escrituras na cidade de Bereia, os irmãos devem se recordar que os judeus lá de Tessalônica souberam que Paulo estava em Bereia e eles vieram numa caravana até a cidade de Bereia, viajaram 80 quilômetros para atrapalhar o apóstolo Paulo que estava evangelizando ali na cidade de Bereia. Então eles criaram tão grande confusão que os responsáveis pelo apóstolo Paulo o tiraram de lá e o levaram para a cidade de Atenas, onde ocorre esse episódio que nós acabamos de ler. Depois, Timóteo e Silas vão para Atenas para se encontrar com Paulo lá. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar do tema Conhecendo o Deus Desconhecido. Conhecendo o Deus Desconhecido. O texto nos diz, irmãos, lá no verso de número 16, que enquanto Paulo estava andando pela cidade de Atenas, ele começou a observar o modus vivendi daquele povo. Como é que eles viviam? Como era o dia a dia deles? Paulo fez uma imersão na cultura ateniense. E nos diz o verso de número 16, que Paulo teve um sentimento de revolta, o seu espírito ficou revoltado por conta da idolatria reinante ali. Bom, vamos nos lembrar, né? Certamente, irmãos, os irmãos já devem ter ouvido falar bastante da mitologia grega, onde tem muitos deuses, para tudo tem um Deus, para tudo tem uma explicação, para tudo há muitas histórias. E para os gregos, irmãos, aquilo é estabelecido como verdade. A morada dos deuses é o Monte Olimpo, eles moram lá, e na base do na base do Monte Olimpo está a cidade de Bereia, de onde Paulo já tinha vindo. Então, ali na cidade de Atenas, irmãos, a mitologia grega é a verdade. Então, existe um panteão, ou existia um panteão de deuses, de vários e vários ídolos, e Paulo então passa a trafegar por ali. E Paulo tem uma característica que ele é um grande observador. Então ele observa que lá naquele meio existe um altar, que ele cita esse altar no verso de número 23. Está escrito assim: uma estátua ao Deus desconhecido. Por isso, daí eu estou tirando o tema da nossa reflexão hoje à noite. Conhecendo o Deus desconhecido. Bom, Paulo nos diz o verso 16, que ele está revoltado com o índice de idolatria na cidade, e no verso 17 nos diz que ele procura a sinagoga e depois ele vai também para as praças e ele vai evangelizar. O modus operandi de Paulo permanece, primeiro na sinagoga, depois onde há oportunidade. E nos diz o verso 17 que ele vai para a sinagoga e depois ele vai para as praças e diariamente ele vai conversar sobre o Deus desconhecido.
Alguns outros filósofos de duas seitas filosóficas, nos diz o texto aqui, vão procurá-lo. São os epicureus e os estoicos, aqueles que buscam a vida de prazer. Então eles ouvem o apóstolo Paulo, eles ouvem o evangelho e dizem assim: olha, esse homem fala demais, é um tagarela. A gente não entende o que ele fala. Vamos levá-lo para o local das discussões, o Areópago. E Paulo vai. E ali ele tem a oportunidade de poder pronunciar a sua palavra, os seus pensamentos, o evangelho de Jesus a todos, inclusive à maioria da assistência que era formada por filósofos. E aí ele fala: senhores atenienses, vocês são religiosos. Isso é bom, porque eu percebi que vocês têm um altar de vários deuses, inclusive do Deus desconhecido. Pois bem, eu vim dar a vocês conhecer o Deus que vocês desconhecem. A partir daí, irmãos, ele vai falar sobre alguns atributos de Deus. Ele vai falar, irmãos, a palavra atributo significa qualidade. Então ele vai falar de algumas qualidades de quem é Deus. Os atenienses conhecem todos os deuses da mitologia grega. Então eles conhecem Zeus, Hera e todos os demais deuses. Eles manjam, eles dominam, eles conhecem a fundo toda a genealogia dos deuses, os titãs. Eles conhecem tudo, mas eles não conhecem a Deus. Então Paulo passa, irmãos, nesse seu sermão, que aqui é um breve resumo, a exaltar alguns dos atributos de Deus. Nessa noite nós queremos ressaltar esses atributos de Deus, ou ideias que Deus é, que o Deus fez, nesse discurso de Paulo. Paulo vai elencar aqui, irmãos, pelo menos 11 qualidades ou atributos de Deus para os homens de Atenas. Ele vai falar, irmãos, em primeiro lugar, que Deus é criador. Volte o seu olhar para o verso 24, e nesse verso 24 nós ficaremos um pouquinho. O verso 24 ele fala: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Ele está falando desse Deus desconhecido. Quando ele está apresentando Deus como Senhor e Criador de todas as coisas, irmãos, aquilo é algo novo. Aliás, tudo que Paulo vai falar a partir de agora é novo. Inclusive aqueles filósofos epicureus e estoicos que o encontraram na cidade, na praça, falaram isso: olha, você fala de coisas que para nós é diferente, a gente não consegue entender a dimensão do que você fala. Então esse Deus desconhecido é superior ao Deus da mitologia grega. Segundo a mitologia grega, o Deus principal e maior de todas as coisas, aquele que criou tudo, chama-se Zeus. Paulo diz: esse Deus desconhecido, ele é maior do que Zeus. É ele quem criou todas as coisas. Então aqueles homens são levados a olhar para aquela estátua ou aquela figura do Deus desconhecido como um Deus superior ao Deus deles, a Zeus. Depois ele vai dizer uma segunda lição, ainda no verso número 24, irmãos, que esse Deus desconhecido não é apenas o Criador de todas as coisas, mas ele continua dizendo no verso 24 que ele criou o mundo e tudo que nele existe, e ele é Senhor do céu e da terra. A segunda lição que Paulo vai mostrar para os atenienses é que Deus não é apenas Criador, mas ele é um Deus soberano. Ele vai apontar para um Deus que não depende de nada nem de ninguém. O verso de número 24 nos diz que ele é Senhor. Mas ele é Senhor de quê? Qual é a extensão dessa soberania? Pode até parecer uma redundância, né, irmãos? Extensão da soberania. Se ele é soberano por tudo e por todos, não é? Se ele é limitado, logo ele não é soberano, mas ele é soberano, e ele vai dizer que ele é Senhor do céu, residência dos deuses da mitologia, e da terra.
onde, segundo a mitologia, os deuses se transformavam em pessoas para agir. Então Deus vai mostrar, o apóstolo Paulo está mostrando um Deus que é um Deus superior aos deuses da mitologia. Então um Deus criador, um Deus soberano e, em terceiro lugar, um Deus imensurável. O verso 24 ainda diz assim, irmãos: não habita em santuários feitos por mãos humanas. Havia dentro de Atenas, irmãos, muitos templos dedicados aos deuses. Talvez o templo mais conhecido para nós aqui nos dias de hoje, irmãos, um dos poucos que sobreviveram a uma série de guerras, seja um templo que foi construído para a deusa da sabedoria. Os irmãos já devem ter visto nas imagens, né, o Partenon. Ele fica bem no alto da colina, lá em Atenas, e ele foi destruído durante uma guerra porque fizeram dele um paiol, um depósito de pólvoras. Então souberam disso e, para tirar o poder militar, explodiram o Partenon, por isso que ele foi para os ares e ficou apenas ali aquilo que restou deles, as ruínas do Partenon. Pois bem, era muito comum, irmãos, cada um dos deuses da mitologia na cidade de Atenas ter os seus templos. Então, o que Paulo está apresentando é um Deus que não cabe, ele não é aprisionado como os deuses da mitologia. Tudo para eles é diferente. Eles são levados a perceber que Deus é muito maior do que aquilo que eles podem oferecer a esse Deus. Então, recapitulando até agora, um Deus criador, um Deus soberano, um Deus imensurável. No verso 25, irmãos, nós vamos ver a quarta característica, o quarto atributo desse Deus que Paulo está apresentando. Ele vai dizer lá no verso 25 que esse Deus é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus todo-poderoso. O verso 25 diz: ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ele está dizendo que esse Deus desconhecido, irmãos, é um Deus que tem muita divergência, ou muita diferença, ou todas as diferenças diante do panteão dos deuses atenienses, porque aqueles deuses recebiam oferendas. Aqueles deuses precisavam de ajuda dos humanos para poder agir. E Paulo vai dizer, esse Deus desconhecido, ele não precisa de nós. Talvez isso, irmãos, possa nos ferir até o dia de hoje, mas essa frase ela é verdadeira. Deus não precisa de nenhum de nós. Ele se basta a si mesmo, como soberano que é. Então, a partir daí, nós podemos observar, irmãos, como somos privilegiados quando Deus nos usa na sua obra, a despeito de não precisar de nós. Então observe como somos privilegiados de sermos usados por Deus para sermos porta-vozes da sua graça, da sua palavra salvadora. Então os atenienses estão sendo apresentados a um Deus que é todo poderoso. Para eles, isso tudo é novidade. Uma quinta lição que nós aprendemos, irmãos, que Paulo está apresentando aqui, que é um Deus que ele é o sustentador da vida. Ainda no verso 25, ele diz, ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Diferentemente dos deuses da mitologia, irmãos, lá na mitologia, cada deus cuidava de uma coisa. Então, se alguém quisesse ou precisasse de ventos, eles invocavam o deus Éolo, que era o deus dos ventos. Os irmãos já devem ter ouvido essa palavra da energia eólica, a energia dos ventos. Então, havia a deusa da caça, havia a deusa da colheita. Então, para cada coisa que fosse necessária, tem então que se pedir a um Deus específico. O Deus da cura, Esculápio,
Então, tudo era assim. E Paulo está dizendo, esse Deus, ele não apenas dá vida às pessoas, mas ele as sustenta e tudo vem dele. Esse é o Deus desconhecido. Então, um Deus criador, soberano, imensurável, todo-poderoso, sustentador da vida. E no verso 26 nós vamos ver a sexta característica, que é um Deus absoluto da vida. O verso 26, Paulo diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então ele vai dizer, irmãos, que a história da mitologia, que fala que os titãs determinaram os demais procedimentos e depois surgiram os deuses e eles agem num conselho de deuses ali. Aqueles deuses da mitologia, irmãos, eles assumem características humanas, eles são ciumentos, eles são invejosos, eles têm inveja dos homens. Dentro da mitologia grega, Zeus, por exemplo, ele assume forma humana para poder se unir a mulheres. Ele não tem poder de conquistar. Então, ele faz isso por inveja, para castigar. E Paulo está apresentando um Deus, nessa sexta característica aqui, irmãos, que é um Deus que fez o universo todo a partir de um homem. A vida surgiu a partir dele. Esse homem é Adão. Eu só quero fazer um breve spoiler aqui, que ele vai falar de novo sobre um homem salvador lá na última característica. Então, a partir de um veio a vida e a partir de um veio a salvação. Tudo veio da parte de Deus. É um Deus absoluto da vida. É Ele quem cria a vida. Uma sétima característica, irmãos, que Paulo vai apresentar aqui, está no verso de número 28. É um Deus que sempre se revela. O verso 28 diz: nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Paulo é um homem muito sábio, muito estudioso. Paulo se vale de algumas figuras da poesia helênica grega. Paulo pesquisou e, observando os poetas, os poemas dos poetas, ele observa que um desses poemas fala sobre isso, que de alguma forma somos geração desse Deus desconhecido, porque eles acreditavam na existência desse Deus desconhecido. Então Paulo vai estabelecendo links com a cultura local, mas apenas para citar, não para crer. Mas com isso ele abre portas, com isso ele se torna uma pessoa amistosa, mas ele não deixa de apresentar, irmãos, que é um Deus que se revela. Esse Deus, irmãos, não é um Deus que está parado, oculto no tempo. Mas ele vai dizer, irmãos, que esse Deus é um Deus que não está distante, é um Deus que não está longe. Uma oitava característica, irmãos, que nós aprendemos nesse texto, é que ele não pode ser representado por imagens humanas. Esse Deus não pode ser representado em imagens humanas. Verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. O que nós estamos observando nesse texto, irmãos, é que Paulo apresenta a soberania de Deus de tal forma que ele diz: gente, não há lugar para idolatria. Eu estou vendo que vocês são pródigos em representar os deuses, mas esse Deus não se permite representar. Seja pelo precioso ouro, por qualquer metal ou por qualquer tipo de artífice.
Então ele está estabelecendo um Deus, irmãos, que não tem imagem. Um Deus que não tem aparência humana. E isso vai contra tudo que eles imaginavam, porque, como é do conhecimento dos irmãos, na mitologia grega, os deuses se personificam, eles assumem forma humana e andam e caminham e sentam e bebem e viajam e conversam e cantam canções e de repente somem e nunca mais ninguém vê. Ele vai se reapresentar depois em outra figura. E isso para os gregos era comum. Então, dentre as várias fisionomias que eles se representavam nos deuses, eles faziam a melhor para agradar os deuses, para nunca serem por eles amaldiçoados. E Paulo diz, não há lugar para esse Deus ter figura humana, não importa a figura que seja ou o material que seja. E as duas últimas palavras que Paulo fala sobre esse Deus, irmãos, está no verso de número 30. O verso de número 30, ele diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele vai dizer, irmãos, que esse Deus desconhecido é um Deus amoroso e perdoador. Isso, irmãos, para eles também é novidade, porque eles não temem os deuses da mitologia, eles têm medo, é diferente. E ele vai apresentar um Deus, como nos diz aqui o verso de número 30, que Deus não tem por objetivo castigar ou punir, mas Deus está dando a oportunidade de um recomeço e de arrependimento. O verso 30 é muito claro. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Então, o que Paulo está dizendo é, vejam bem, vocês viveram até aqui sem conhecer esse Deus. Deus está disposto a perdoar todos esses pecados de vocês de idolatria. Então, ele está dizendo, Deus é bom, Deus perdoa. Ele não vai colocar isso na conta de vocês, de forma que não tenha mais perdão. E a última forma que Paulo tem de apresentar, irmãos, é a 10ª característica, ele vai estabelecer um dia de juízo por meio de Jesus. O verso de número 31, que já foi lido, haverá um dia em que haverá esse julgamento. Quem vai julgar? É o conselho de deuses do Olimpo? Não. Esse Deus que é soberano ressuscitou o seu Filho. E é por meio dele que toda a raça humana será julgada. Ele vai apresentar então a figura de Jesus. Ele vai apresentar Jesus, irmãos, como o único Salvador, o único juiz, aquele que pode mudar vidas e, sobre todas as coisas, conceder a vida eterna. Paulo vai apresentar ali no Areópago um momento de esperança para um povo que só ouviu falar de que existe um Deus, mas esse Deus para eles nada sabem, é um Deus desconhecido. Na noite de hoje, irmãos, quando a gente vê aqui que Paulo começa a falar sobre Deus, lá no verso 24 e termina no verso de número 31, é um resumo, né? O que Lucas está escrevendo aqui é um breve resumo do sermão de Paulo ali no Areópago, é que muitos desses atributos não eram apenas desconhecidos para os atenienses, mas também muitos desses atributos são desconhecidos de muita gente até o dia de hoje, que acabam se esquecendo, irmãos, que o Senhor perdoa, que acabam se esquecendo, irmãos, que todos nós seremos julgados, que acabam se esquecendo, irmãos, que Deus tem todo o poder. E por vezes, irmãos, nós somos levados ao desespero ou levados para o lado do desespero, porque desconhecemos ou nos falta a lembrança de que
tudo está nas mãos de Deus. E nós achamos que não, que nós é que devemos dar cabo de todas as coisas. E aí entramos em desespero, conforme nós vimos alguns minutos atrás na nossa escola bíblica dominical. A gente começa a se preocupar em demasia com situações que não são prioritárias. Alimentamos muito mais a parte material e da parte espiritual é quando sobra um tempo. E Paulo vai dizer, não, devemos ter lugar para esse Deus, conhecendo o Deus desconhecido. Irmãos, desde o Velho Testamento, o povo de Deus tem sido alertado para que conheça Deus. Ele já dizia lá para Oséias, por meio de Oséias, o meu povo está perecendo, está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Depois, lá no Novo Testamento, o próprio Filho de Deus vai dizer, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Laboramos em erros, quando nos afastamos desse Deus maravilhoso, quando nos afastamos do conhecimento desse Deus maravilhoso. Aquele povo de Atenas, irmãos, os grandes pensadores, os detentores do saber, foram apresentados a um Deus desconhecido, um Deus novo, um Deus que eles perceberam que era totalmente diferente dos demais deuses que elencavam o panteão dos deuses da filosofia, da mitologia e de Atenas. É preciso, irmãos, que nós descobramos esse Deus. É preciso, irmãos, que esse Deus da Bíblia não seja para nós também um Deus desconhecido, um Deus de quem só ouvimos falar. Devemos nos aproximar dele, devemos amar, devemos conhecer a sua palavra, nos dedicar a ele e, como vimos, buscá-lo em primeiro lugar. Esse Deus da Bíblia não pode ser para nós, irmãos, desconhecido. Precisamos nos devotar ao ensino das Escrituras. Precisamos, sim, irmãos, dedicar tempo para isso. Precisamos, sim, irmãos, mergulhar nas páginas das Escrituras, ler boa literatura, nos aprofundarmos com esse Deus, porque é por meio da sua palavra que todos nós seremos julgados. Devemos conhecer mais esse Deus desconhecido. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.